Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Giro Futebol, o canal da torcida no futebol brasileiro. Dentro desse vídeo nós iremos falar muito sobre o jogo imperdível que aconteceu nessa última segunda-feira, no encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco enfrentou o Bahia em São Januário e venceu por 3-2, um momento de gala aí do Vasco no primeiro tempo. Inclusive Dimitri Payet, o craque francês, conseguiu fazer 2 gols, um de pênalti sofrido pelo atacante Ryan, que havia substituído o atacante Verratti, e um chute de fora da área de canhota. O Marcos Felipe, goleiro do Bahia, não tomou conhecimento absolutamente em relação a isso. Um jogo importante onde fez com que o Vasco permanecesse e subisse na tabela. De contrapartida, o Bahia teve um péssimo primeiro tempo, ajudando também inclusive o Rogério Ceni tendo que fazer algumas modificações já no primeiro tempo. Ele tirou o Jean Lucas e o atacante Everaldo para colocar o Luciano Rodrigues e o atacante Ademir. No entanto, que o primeiro gol do Bahia foi num lance desses dois jogadores que havia entrado no primeiro tempo, tanto o Ademir cortando para o pé bom dele, o canhoto, para cruzar, e o Luciano Rodrigues conseguir se antecipar ao zagueiro Maicon. E no segundo tempo o Bahia, veementemente por conta da questão do desgaste físico do time do Vasco, caiu e cai de rendimento todo o segundo tempo. O Bahia tentou fazer aquele abafo, aquele sufoco, principalmente muito por algumas modificações que o Rogério Ceni fez no segundo tempo para poder mudar, mas o Vasco conseguiu consolidar, mesmo tomando o segundo gol com o próprio Ademir, o jogador que entrou no primeiro tempo. Mas o Vasco conseguiu sobressair com essa vitória, uma vitória importantíssima para as pretensões do Vasco, pensando em talvez garantir a vaga direta na Sul-Americana, ou pensar mais alto em uma pré-Libertadores ou uma forma de Libertadores de imediato. Mas isso aí vai depender muito da questão da tabela, da sequência do time do Vasco e principalmente também pelos concorrentes diretos, que é Cruzeiro e o próprio Bahia, que foi a disputa nessa segunda-feira. Por mais de 17 mil torcedores vascaínos estiveram presentes em São Januário e conferiram um grande jogo de lá e cá, com muitos gols. Isso aí que é o primor do Campeonato Brasileiro, onde que duas equipes que estão brigando ali no meio da tabela conseguem fazer um bom futebol e principalmente valorizar o seu torcedor. De contrapartida, o Bahia vem sendo muito pressionado por conta do trabalho do Rogério Ceni. E há que se questione que, se o Rogério Ceni e o Bahia não vencer a próxima partida em casa com o São Paulo, o técnico pode ser demitido sim do Bahia, mesmo estando em 7º lugar. Muito por conta da questão da queda de rendimento do time brusca que acontece nos últimos jogos. Inclusive, a torcida do Bahia não morre de amores pelo técnico Rogério Ceni e gostaria de um outro treinador até um pouco mais gabaritado. Mas como o Rogério Ceni criou esse planejamento do Grupo City com o projeto do Rogério Ceni, ainda relutam para não demiti-lo, mas isso aí vai depender muito da questão dos próprios resultados. O Bahia, mais uma vez, cito, vai enfrentar o São Paulo, e o Vasco terá um confronto decisivo na próxima terça-feira contra o Botafogo, inclusive o líder da competição, que hoje jogará a Libertadores, o segundo jogo da volta. O Vasco terá a volta de Hugo Moura e Verratti. De contrapartida, o Bahia terá que fazer algumas modificações dentro desse time para melhorar em casa, sabendo que o São Paulo é uma equipe que está acima do Bahia, e caso o Bahia queira conseguir a vaga direta de forma para a próxima Libertadores da América, terá que vencer na sua casa o São Paulo. Então esse é o nosso vídeo dedicado a isso. O Vasco chegou à 9ª colocação com 43 pontos, ultrapassando o Atlético Mineiro, que agora tem 10º. O Bahia, de contrapartida, está com 7º lugar com 46 pontos. A única diferença entre as duas equipes, a distância é apenas por 3 pontos. Por isso que essa vitória contra
o Bahia em São Januário foi de mera importância para o Vasco para conseguir subir e se livrar daquela famosa fantasma do rebaixamento, mas sim pensando na Sul-Americana ou sonhar mais alto com Libertadores. Torcida vascaína, puder dar aquela força, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal Giro Futebol, ativa o sino de notificações, deixa o seu comentário aqui a respeito do que você achou sobre o jogo e compartilhe em grupos pessoas que gostam de futebol. Um grande abraço para todos vocês, a qualquer hora, a qualquer momento estaremos aqui trazendo sempre as atualizações do futebol brasileiro.